Olá a todos, me chamo Davi e hoje irei apresentar o trabalho O Impacto do Racismo Científico nas Inequidades em Saúde. Esse trabalho é da autoria da Bárbara Silva, Davi Silva, Giovanna Zanella e Isabelle Françosi, todos acadêmicos de enfermagem da Faculdade Pequeno Príncipe. Esse trabalho também é orientado pelas professoras Karen Ogrodowski e Leide Sanches. Bom, trazendo uma introdução, quando nós vamos estudar qual foi o processo da relação entre a população negra e a população branca no Brasil, nós temos um livro denominado Casa Grande Senzala, escrito por Gilberto Freire, lá em 1933, que esse livro vai trazer uma visão um pouco particular do autor, pois ele vai trazer alguns elementos que são denominados da democracia racial. Segundo o autor, o Brasil é um país livre de preconceitos e discriminação. Por conta da miscigenação, ou seja, do envolvimento de pessoas negras com pessoas brancas, isso resultou em uma terceira cor, que seria entre o branco e o negro. Isso fez com que o país se tornasse muito mais diversificado, ou seja, com que todos tivessem direitos e todos não tivessem nenhum tipo de preconceito nem discriminação. Houvesse no Brasil a chamada democracia racial. Bom, a gente sabe que esse fato não se sustenta na realidade, pois quando nós vamos ver dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existem algumas informações, como a cada 100 pessoas assassinadas, 75% são negras. A chance de um jovem negro ser assassinado no Brasil é 2,7 vezes maior do que de um jovem branco. 66% das mulheres vítimas de homicídio ou feminicídio em 2017 eram negras. 75,4% das pessoas mortas em intervenções policiais entre 2017 e 2018 eram negras. Isso tudo que quem nos traz é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do Atlas de Violência de 2019, uma das versões mais atuais até o momento, que mostra a violência contra negros e negras no Brasil e mostra que como Gilberto Freire pode nos trazer que vivemos em um país livre de preconceitos, sendo que nós temos a violência contra a população negra sendo muito maior quanto em relação à população branca. Bom, se esses dados estão certos, por que ninguém está falando sobre isso? Por que nós não estamos escutando essas informações na mídia? Bom, será que ninguém está falando ou nós que não estamos dando ouvidos? Aqui nós trazemos então uma placa durante uma manifestação que o Brasil mata 82 jovens por dia e 77% são negros. Bom, o objetivo do trabalho, então, era realizar uma análise social acerca da difusão do racismo estrutural no Brasil e como que isso influencia nos determinantes sociais da saúde. Ao lado, nós temos um diagrama de Venn que nós gostaríamos de relacionar as relações de saúde e o racismo estrutural e vermos se isso traz algum impacto no paciente. Ou seja, o racismo dentro das relações em saúde impacta o paciente? Bom, para isso nós utilizamos como metodologia o arco de Marguerês, em que nós partimos de 5 etapas. A primeira seria a observação da realidade. Então foi o que nós fizemos nessa introdução, tentar verificar os casos de racismo estrutural na sociedade. Nós sabemos que existe muita morte da população negra, mas e dados relacionados a esse impacto nas relações em saúde? Como que a população negra é discriminada de acordo com a ideologia, talvez, de um racismo biológico? Bom, a segunda etapa seria os pontos chaves que nós conseguimos elencar. Nós elencamos então o racismo científico, os determinantes sociais da saúde e o racismo em saúde. Para a teorização, nós buscamos os seguintes materiais, principalmente materiais de estudos sociais, como livros de autoras negras e que são referência nos estudos de ciências sociais no Brasil, tais como a de Jamila Ribeiro, a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro.
Encontramos também um artigo científico que foi norte para o desenvolvimento dessa pesquisa. É intitulado A Cor da Dor: Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. Bom, a quarta etapa, então, era, a partir da teorização para investigar a problemática, propor, então, uma hipótese de solução. Como que nós solucionamos esse problema? Bom, para primeiro solucionar, nós precisamos identificar a raiz da problemática, onde ela surge, e, a partir dela, conseguir estabelecer uma conscientização da problemática aos profissionais da saúde. Por fim, para aplicar a realidade, nós utilizamos de tecnologias para conseguir compartilhar informações através das redes sociais, no nosso caso, o Instagram. Bom, a teorização, então, como foi abordado anteriormente, nós conseguimos encontrar através do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. No ano de 2022, foi divulgado a seguinte informação: no primeiro ano da pandemia de Covid-19, o número de gestantes que realizaram pré-natal de forma adequada caiu 1,44% entre mulheres negras, enquanto entre mulheres brancas esse número caiu apenas 0,54%, ou seja, triplicou o número de queda de um pré-natal adequado entre mulheres negras. Segundo o trabalho no qual abordei anteriormente, A Cor da Dor, as autoras trazem que, apesar de terem menor chance para uma cesariana e as intervenções dolorosas no parto vaginal, como a episiotomia e o uso de ocitocina em comparação às brancas, aí vem o destaque: as mulheres pretas receberam menos anestesia local quando a episiotomia foi realizada. Ou seja, durante o parto, que é um momento que a mulher está mais vulnerável e frágil, as mulheres pretas são discriminadas, pois recebem menos anestesia. Bom, trouxemos alguns dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde que demonstram a queda em relação às mulheres brancas na evolução dos pré-natais adequados, segundo a raça. Trouxemos também a evolução da mortalidade materna, onde demonstra que as mulheres negras lideram o índice de mortalidade materna. E a partir disso, nós chegamos à pergunta: por quê? Por que que existe essa discriminação de pessoas brancas e negras? De onde surgiu? Conte 2021 vai trazer que as mulheres negras são maltratadas durante o parto porque recebem menos anestesia. E isso vem de muitos anos, porque se associa até hoje que mulheres negras são mais resistentes à dor. A Brasco 2020 vai trazer alguns relatos que ele escutou de profissionais da saúde, como, por exemplo, mulheres pretas têm quadris mais largos e por isso são paredeiras de excelência. Negras são fortes e mais resistentes à dor. Ok, mas da onde surgiu isso? Qual o embasamento científico que faz com que profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, tenham a ideia de que as mulheres negras precisam receber menos anestesia, pois são paredeiras por excelência? Ou que elas são fortes e mais resistentes à dor e por isso não preciso anestesiar? Ou que no pré-natal eu não preciso nem tocá-las? Bom, essa era a grande questão do nosso problema. Era isso que o nosso objetivo gostaria de desvendar. E para isso nós chegamos até o racismo científico. O racismo científico, sem prolongar muito, seria a ideia de que diferentes raças conformam uma hierarquia biológica, na qual os brancos ocupam uma posição superior. Essa teoria do racismo científico, ou racismo biológico, como também é chamado, foi desenvolvido sobretudo na época da escravidão, pois tentavam fazer com que as pessoas acreditassem, através de evidências biológicas ou científicas, que de biológico e científico não havia nada, que as pessoas negras poderiam ser escravizadas, pois elas poderiam aguentar mais dor, elas eram mais resistentes. E por isso elas poderiam ser escravizadas, e por isso elas poderiam aguentar jornadas muito maiores de trabalho. E eles tentavam justificar isso falando que as pessoas negras eram mais altas, eram mais fortes, tinham uns fenótipos muito mais resistentes
Isso fez com que essa ideia, essa concepção criada nessa época, na época da escravidão, permanecesse até os dias atuais, evidenciando sobretudo no imaginário social dos médicos e dos profissionais de saúde como um todo. Bom, na aplicação da realidade, então, nós desenvolvemos uma rede social para poder divulgar essas informações antirracistas. Nós criamos, então, um Instagram que nós pudermos compartilhar essas informações, que pessoas negras recebem menos anestesia, que o racismo científico não existe nenhuma base que comprove isso. E assim nós pudermos tanto divulgar as informações antirracistas, como também criar novas epistemologias sobre a temática, ou seja, criar novas informações, ir atrás e divulgar, criar artigos científicos e até mesmo apresentar trabalhos, como o que está sendo apresentado agora na Semana de Enfermagem do Corém. Então, trazer essa informação à tona, trazer luz a essa problemática. Bom, como conclusão, nós temos que o racismo científico impacta de forma violenta na população negra, e sobretudo na questão da violência obstétrica, onde as mulheres, além de serem oprimidas por serem mulheres, também são oprimidas por serem negras. É preciso discutir o presente tema de forma a trazer luz sobre essa problemática. Por fim, nós citamos a fala de uma filósofa, ativista e escritora, Angela Davis, que diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Aqui estão algumas referências utilizadas no decorrer do trabalho. Muito obrigado.